crianças, tudo bem com vocês? Tia Fernanda trouxe hoje uma história muito especial para vocês. Uma história que encontra-se na Bíblia, na Palavra de Deus. Todos nós sabemos que a Bíblia, ela contém várias histórias especiais e muito importantes para as nossas vidas. E hoje, a história que eu trouxe aqui para vocês, ela encontra-se no primeiro livro de Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 3. Lembre-se bem, primeiro livro de Samuel, capítulo 1 ao capítulo 3, tá certo? Nós vamos começar contando essa história falando um pouco aqui sobre uma mulher que se chamava Ana. Mas vocês estão vendo na imagem que ela está chorando, né? Por que Ana estava chorando? Por que essa mulher ela estava tão triste? Ana realmente ela vivia muito triste. Ela tinha uma tristeza muito grande no seu coração e ela chorava por isso. E aqui neste momento, esta figura ela mostra o momento em que Ana estava no templo. Ela estava no templo orando, falando com Deus sobre a sua tristeza e o porquê que ela vivia muito triste. E ao orar, Ana estava orando e o sacerdote Eli, o sacerdote que cuidava daquele templo, ele chegou para Ana e perguntou o porquê de tanta tristeza. Por que ela estava tão triste daquela forma? E Ana falou para o sacerdote Eli que ela vivia muito triste porque ela sentia um desejo muito grande de ter um bebezinho. Ela tinha esse desejo e ela estava falando para Deus sobre esse desejo. E Ana não conseguia ter filhos. Ana não conseguia ter o bebê que ela tanto queria. Mas Ana confiava muito no Senhor. Ela confiava tanto no Senhor que mesmo em meio à sua tristeza, ela não deixava de pedir ao Senhor. Ela não deixava de falar para o Senhor aquilo que ela desejava. Porque, acima de tudo, ela confiava que Deus era poderoso para atender o seu pedido. E o sacerdote Eli, vendo a situação daquela mulher, ele falou para ela algo que deixou com certeza ela muito tranquila. O sacerdote Eli falou para Ana que ela poderia ir para a sua casa tranquila, que ela retirasse aquela tristeza do seu coração, porque Deus com certeza estava ouvindo a sua oração. Ele estava ouvindo a oração dela e iria responder. E Ana com certeza ficou muito mais aliviada em ouvir aquelas palavras do sacerdote Eli. Ele falou para ela: Ana, vá para casa, procure ficar tranquila, retirar essa tristeza do seu coração, porque Deus vai te responder. E Ana, olha que coisa maravilhosa que aconteceu na vida daquela mulher. Ela foi para a sua casa e com certeza bem mais tranquila. E olha que coisa maravilhosa. Deus ouviu a sua oração e respondeu a sua oração. Vocês lembram que eu falei que Ana não podia de forma nenhuma ter um bebezinho? Ela conseguiu, ela teve um lindo bebê. E a esse bebê ela colocou o nome de Samuel. Com certeza vocês já ouviram falar sobre essa história. E Samuel foi um menino muito especial, porque Ana havia pedido ao Senhor. Ana havia pedido em oração ao Senhor. Ana estava lá no templo, orando, chorando, muito triste, porque não podia ter um bebê. E Deus ouviu a oração daquela mulher e permitiu que ela tivesse um lindo bebê. Mas Ana era tão fiel ao Senhor que ela, ao receber aquele presente lindo que ela havia pedido para Deus, ela disse que aquele bebê não seria apenas mais um bebê, mas ele seria um bebê que seria consagrado ao Senhor. O que significa ser consagrado ao Senhor? Que Ana, ela entregaria o seu bebê, o seu filho,
para que ele servisse ao Senhor, para que ele fizesse a vontade do Senhor por toda a sua vida. E Ana cuidou do seu bebê, Ana cuidou com todo carinho, com todo amor. Imagina só, era o que ela mais desejava. E Deus permitiu que ela tivesse. Depois de um certo tempo, quando Samuel passou ali a ter uma certa idade, Ana levou Samuel para o templo para que lá ele pudesse se dedicar às coisas do Senhor, para que ele pudesse servir ao Senhor como ela havia dito. Ana disse que Samuel seria um menino consagrado ao Senhor, que ele se dedicaria ao Senhor. E aqui está Samuel sendo levado ao templo, né? Ana não iria deixar de vê-lo, né? Todos os anos, anualmente, eles iam ao templo para orar, para falar com o Senhor, para consagrar também as suas ofertas ao Senhor naquele lugar. E Ana não deixaria de ver Samuel. Ela estava deixando ele ali no templo para que ele servisse ao Senhor naquilo que fosse necessário. E Samuel ficaria sob os cuidados de Eli, o sacerdote do templo, que cuidava do templo. E Samuel era um menino muito dedicado. Ele era um menino realmente muito especial. Olha que coisa maravilhosa, crianças. Samuel, ele foi levado ao templo ainda quando criança. Uma criança igual você. E Samuel, ele, como eu disse, ele era um menino que servia ao Senhor, um menino que desde criança obedecia à vontade de Deus. E você, como criança, também pode sim obedecer aquilo que é a vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz que Samuel, ele não crescia apenas em estatura. Veja só, você também era um bebezinho, agora você já está um pouco maior. Daqui a pouco você já vai estar um pouco maior ainda. E assim você se tornará um adulto, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que Samuel ele não crescia apenas em tamanho. Mas a palavra de Deus diz que Samuel crescia em graça. Crescia em graça diante de todos que estavam à sua volta. E principalmente diante de Deus. As pessoas olhavam para Samuel e percebiam que Samuel era uma criança especial. Houve uma coisa muito importante na vida de Samuel, que mesmo ele sendo criança, Deus falou com ele de um modo muito especial. Samuel estava dormindo, Samuel estava lá dormindo e de repente ele escuta uma voz. Samuel! Ele escutou uma voz chamando o nome dele. E olha só, você no meio da noite escutando alguém chamando o seu nome. Samuel com certeza ficou, sem entender, ficou sem entender quem era que estava chamando. E quando Samuel escutou aquela voz, ele foi lá no quarto do sacerdote Eli e perguntou se ele tinha chamado por ele. E o sacerdote Eli falou: não, Samuel, eu não chamei. E aí ele voltou para sua caminha, voltou a dormir. E de repente, mais uma vez, Samuel! E ele ficou sem entender quem era que estava chamando. Foi lá no quarto do sacerdote Eli e perguntou: o senhor me chamou? E o sacerdote Eli falou que não havia chamado Samuel. Samuel voltou novamente para o seu quarto e voltou a dormir. E a voz, mais uma vez, chamou o nome Samuel. E Samuel foi lá de novo no sacerdote Eli perguntar se ele estava chamando por ele. E aí o sacerdote então entendeu quem era que estava chamando Samuel. Ele falou: Samuel, volte lá para o seu quarto. Volte lá para o seu quarto, pode ir. E quando essa voz chamar mais uma vez o seu nome, você vai dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Por que o sacerdote pediu para Samuel falar isso? Porque o sacerdote Eli entendeu
que quem estava chamando Samuel era o próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa, o próprio Deus estava falando com Samuel. Estava falando com Samuel. E por que o próprio Deus falou ali diretamente com Samuel? Porque Samuel, ele começou a servir a Deus desde muito cedo e ele tinha algo muito especial para ele. Deus tinha algo muito especial para Samuel. Ele seria um grande profeta. Um grande profeta. Você sabe o que é profeta? Profeta, naquele tempo, os profetas eram pessoas que falavam para as pessoas o que Deus queria que elas fizessem. Ou seja, era alguém que escutava a voz de Deus e falava para as pessoas aquilo que Deus havia dito. E Samuel seria um grande profeta, o grande profeta de Israel. E Deus chamou Samuel e falou que ele seria esse profeta. Olha que coisa linda na vida desse menino. Então, eu quero dizer para vocês que escutaram essa história, nós vamos contar, é claro que a história de Samuel vai muito mais além, né, do que essa pequena partezinha que nós contamos hoje. Mas, com essa parte que nós contamos hoje, eu quero trazer uma lição para as nossas vidas. Que não importa se você é criança, se você é jovem, se você é adulto. Deus, ele quer que você seja usado por ele. Quer que você faça a vontade dele. A vontade de Deus é algo maravilhoso. A vontade de Deus, ela é o melhor para as nossas vidas. Às vezes, nós queremos fazer aquilo que nós queremos, nós desejamos, mas nem sempre o que nós desejamos é a vontade de Deus. Então, crianças, obedeçam a Papai do Céu, façam aquilo que é a vontade dele. Obedeçam também à sua mamãe, ao seu papai, porque com certeza Samuel era uma criança não apenas obediente a Deus, porque se ele era obediente a Deus, com certeza ele era obediente aos seus pais, obediente àquilo que o sacerdote ele pedia para ele fazer. E a sua obediência, com certeza, fez com que ele crescesse e se tornasse um grande homem de Deus. E você também, você pode se tornar uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Vocês um dia vão crescer, né? Vocês são crianças hoje, mas um dia vocês vão crescer. E o que tia Fernanda deseja para vocês é que vocês sejam muito abençoados, que vocês sejam felizes. Sabe o que a palavra também de Deus vai dizer lá na carta aos Efésios? Também é algo que encontra-se aqui, ó, na palavra de Deus. Eu falei para vocês que a palavra de Deus é algo muito importante, muito especial para as nossas vidas. E em Efésios diz que se nós quisermos ter uma vida longa e feliz, nós precisamos obedecer ao nosso papai e à nossa mamãe. Então, que você seja abençoado, que você seja abençoada e vocês também obedeçam para que, assim como Samuel, não cresçam apenas em tamanho, mas também que as pessoas que estão ao redor de vocês vejam e digam: olha, ele é uma criança muito especial. Ela é uma criança muito especial, porque é uma criança obediente, é uma criança que obedece ao papai e à mamãe dela, é uma criança que obedece ao Papai do Céu e com certeza você será muito feliz. Vamos cantar uma música agora falando sobre essa história? Eu acho que você conhece. Ela diz assim, ó: era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido para morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que profeta seria e todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel,
Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Que Deus te abençoe. Tchau.